Agora nós vamos falar de um assunto que é o principal assunto discutido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Uma guerra que tem afetado mercados financeiros em todo o mundo, tem afetado relações diplomáticas, tem causado tensão entre os países com o maior arsenal militar do mundo, enfim, mexeu com o globo inteiro, com o mundo inteiro. E até agora não se sabe quando essa guerra vai parar, se vai demorar, se não vai demorar. E tudo isso, demorando um dia a mais, um dia a menos, uma semana a mais, uma semana a menos, tem um efeito diferenciado na vida, não só de russos e ucranianos, mas do mundo inteiro. Para isso, para entender melhor, porque você que acompanha só a TV aberta, normalmente não tem os detalhes mais aprofundados da crise, porque normalmente os noticiários são muito rápidos. Então só aquelas pessoas que têm mais acesso à TV fechada, que acompanham as análises, entendem mais. Então a gente vai tentar fazer um pouco aqui da TV fechada na TV aberta, para que você entenda um pouco mais dessa situação. Mas não os detalhes específicos, mas os reflexos na vida de todo mundo, mais especificamente dos brasileiros. Para isso, estamos recebendo aqui o professor Ricardo Alágio, da Universidade Federal do Piauí, professor de economia, também especialista em geopolítica, e foi meu professor na Universidade Federal do Piauí, quando eu ainda sonhava em ser economista, quando bateu nos números. Mas se o senhor tivesse me falado da geopolítica, até que eu poderia ter continuado. Me permita chamar de professor, porque são dois nomes que eu tenho muito respeito. Eu tenho respeito por todos, mas em especial dois nomes. O professor Ricardo e o professor Puskas são os dois que ainda hoje eu tenho essa referência como grandes professores. Professor, um prazer recebê-lo aqui. É um grande prazer. Você sabe que nós gostamos muito de você, Douglas. É um grande prazer estar aqui também com o Jornal O Dia, que é a TV O Dia. E vamos começar falando da parte militar geopolítica. Pois não. É preciso entender, inicialmente, que lá atrás nós tínhamos as duas grandes superpotências, Sim. Estados Unidos e União Soviética. Então tinha um bloco de países que era aliado aos Estados Unidos e um outro bloco aliado à União Soviética. Com o tempo foi havendo a diminuição da potência da União Soviética, o seu desfacelamento da União Soviética, que ocorreu em todos os aliados, né? E simbolicamente, digamos, o que alguns especialistas falam, a declaração de independência da Ucrânia foi, assim, a batida final, né? Para que realmente acabasse a União Soviética. Aí teve Boris Yeltsin e outros, até chegar Putin, e quem acompanha sabe que o Putin sempre foi um saudosista. Aliás, é bom lembrar também a origem do Putin. Ele é originário da KGB. A KGB, que, comparando, seria uma espécie de CIA dos Estados Unidos, que existia na época da União Soviética e acabou com a União Soviética. Mas é um homem de inteligência, que era ligado à inteligência soviética, ligada à espionagem. E a pergunta é, professor, não estou dizendo que a culpa é da OTAN, porque é um outro componente, né? Foi criada a OTAN com os países ligados aos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia com os países ligados à União Soviética. Acabou o Pacto de Varsóvia e a OTAN foi avançando no leste europeu. Foi expandindo. E aí, de repente, a Rússia olha e vê a OTAN na porta da sua casa. Isso foi um dos motivos? Com certeza sim, Douglas. Eu acho que o telespectador tem que entender o seguinte, que existe um povo ucraniano e um povo russo, são diferentes entre si. Existe uma língua ucraniana, existe uma língua russa, não é o mesmo povo. Durante a União Soviética, até 1990, os ucranianos sempre se sentiram invadidos pela Rússia, porque a União Soviética era a Rússia, na verdade. E havia muita repressão política, inclusive também muito saque econômico, digamos assim, das riquezas da Ucrânia, para serem distribuídos, né? A Ucrânia é um grande celeiro agrícola, não é verdade? Só abrindo um parênteses aqui, professor, eu vi uma vez o saudoso Paulo França, um jornalista que eu tenho uma admiração muito grande, dizendo o seguinte, que visitou a União Soviética e ele usou a seguinte frase: eu vi que aquilo só funcionava à base da polícia. Parece que sim. Não é? Então, o que o senhor está dizendo é exatamente uma repressão grande. Então, quando veio... Então, eles queriam se ver livre dos russos, e não queriam os russos, também não gostam dos russos. Mas a questão é, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, toda aquela região do leste estava completamente destruída.
o Donetsk, lá, aquela região, onde tem até o Shakhtar Donetsk, jogos brasileiros lá, né? Então, ali foi com poderosa indústria. E levaram os russos para morar lá. Então você tem um país que, de certa forma, tem uma etnia russa forte, que é exatamente aquela lá do... E também tem outros russos também ao longo do território. Aquilo varia em torno, ao longo do território, de oeste para leste, vai aumentando a presença de russos. Então você tem, primeiro, isso que você falou, desculpe, não, o que eu falei. Então você tem uma certa oposição grande à Rússia. É ruim ter os russos como vizinhos. Fronteira. Imagina, né? O país que já lhe oprimiu, já lhe dominou, são seus vizinhos, tem russo dentro do seu território. Então, há uma desconfiança inata, né? Na verdade. Eles não gostam dos russos, basicamente, os ucranianos. Né? E aí vem o problema inverso, que você acabou de dizer. Né? Do mesmo jeito, os russos desconfiam. Né? Os ucranianos desconfiam, não querem, têm horror. Né? E os russos, poxa, os ucranianos agora querem simplesmente trazer a OTAN para dentro da Ucrânia. Né? Então, porque chega a Ucrânia a fazer parte da OTAN e a OTAN chegar na fronteira com a Rússia. Não, vai ter força americana lá dentro. Lá dentro. Isso significa que vai ter força americana no coração da Rússia. Né? Então esse é o problema, é coração, é mainland, né, que a gente chama, é o coração da Rússia. Né? Então há uma desconfiança dos russos em relação a isso, dos ucranianos, e a complicação enorme, gigantesca, que eu acho que sem isso não haveria guerra, né? Que é a questão do leste ser basicamente, etnicamente russo. Então, essas são as três coisas, as duas desconfianças e mais o separatismo russo. Eu acho que aí estão os elementos fundamentais do conflito. O presidente Vladimir Putin tenta resolver apenas esse problema, mandando um seguinte recado: olha, vocês da OTAN fiquem aí até onde vocês chegaram, não se aproximem, ou de fato o presidente russo sonha ainda em voltar a algo parecido com o que era a antiga União Soviética? Essa é uma questão que não sabemos ainda, né? Eu acho que depende, Douglas, do resultado, né? A princípio, a minha ideia é o seguinte: a princípio eu acho que a ideia dos russos será, basicamente, né, ocupar um território grande, talvez derrubar o governo ucraniano, né? Que isso pode também gerar uma escalada que não sabemos o resultado. Diz que guerra é assim, você entra, mas nunca, você sabe como entra na guerra, mas nunca sabe como sai. Como sai, é verdade. A guerra é uma coisa totalmente imprevisível. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Não sabe como termina, é uma coisa completamente imprevisível, é como um jogo de futebol, você não sabe, entendeu? Então essa é uma questão. Então eu penso, a princípio a estratégia parece ser essa. Aquele bombardeio tipo americano, né, de neutralização das Forças Armadas, parece que não deu muito resultado, porque estão lutando fortemente nesse visto, né? Mas a ideia é ocupar o território, o máximo de território possível, como os israelenses fizeram com os árabes, e depois, na hora da negociação, a mais rápida possível, não interessa uma guerra demorada, não interessa aos russos, uma guerra demorada, como ao resto do mundo também não interessa, e depois negociar, digamos, aqueles territórios que são de etnia russa. Eu penso que essa seria a estratégia número 1. Eu não penso... Agora, dependendo, como você bem falou, né, dependendo do resultado disso, né, digamos que ele seja extremamente bem sucedido e conquiste um território até maior, isso aqui pode ascender, né? A possibilidade. Mas a questão se tornaria, a questão é essa: quais territórios, né? Porque você só tem, além da Ucrânia, o que é que vai existir? Os países do Báltico, que já são da OTAN, dificilmente já atacam o país da OTAN. E se atacar uma OTAN, vai... Já estão na OTAN: Lituânia, Polônia, Estônia, Finlândia, Suécia, não vão atacar esse país. Vão atacar o Cazaquistão, que são muçulmanos, e Turcomenistão, o Uzbequistão... Também não está claro, porque já quase que não se deram muito mal na Chechênia, inclusive, né? Lutaram quase 5, 6 anos na Chechênia com os muçulmanos com péssimos resultados. Hoje ocuparam, mas morreram mais de 100 mil russos na Chechênia. Então, vejo que as outras apostas são muito perigosas e eu penso que, não sei se são cartas na mão do Putin, não. Agora, a pergunta que eu queria que o senhor respondesse, ou tentasse responder, porque tudo é muito complexo para se responder com firmeza, com certeza, é o seguinte: primeiro, imagina-se que a Rússia não esperava demorar tanto para dominar a Ucrânia, quando lá no início, ou aliás, antes até da guerra, quando se comparava o efetivo militar da Rússia com o efetivo militar da Ucrânia, é uma disparidade absurda. Quer dizer, não dá para comparar nem com... Quem bate com a Rússia é os Estados Unidos, ponto final. Qualquer outro país do mundo não tem como chegar próximo da Rússia. Mesmo assim, estão resistindo com coquetel Molotov, agora não, estão recebendo armamento, recebendo reforço, mas estão resistindo. E o presidente ucraniano conseguiu, através dos seus discursos e da sua postura, motivar a população que está indo à guerra também.
Eu acho que está acontecendo isso, né? Parece que ele está se saindo bem o presidente ucraniano, na verdade. Está se tornando um player internacional. Exatamente. Né, e aí, por exemplo, gera a questão, né? Porque parece que tem uma vontade do Putin de derrubar o governo, né, não negociar com esse governo que está aí, talvez com um governo pró-russo. Mas não sabemos isso. E nisso tudo, Douglas, existe um complicador muito grande. O que é? São os oleodutos e os gasodutos. Aí é que é o problema. Porque, Douglas, não são 3 mil, são 30 mil quilômetros de oleoduto e gasoduto. Vem óleo e gás da Sibéria, vem óleo e gás do Mar Cáspio, aqui do Cazaquistão, e vem óleo e gás aqui do Cáucaso, do Sul. Isso tudo entra na Ucrânia, aí sai para Polônia, para Alemanha, para Tchecoslováquia, e vai para a Romênia, rumo a todo o gás europeu é russo, porque a outra fonte é a Argélia, mas quem domina o gás da Argélia é a Gazprom, que você sabe que é a maior empresa russa. Então toda a Europa está na mão. É uma situação tão difícil que assim, a Ucrânia não pode explodir. Porque se a Ucrânia explodir os gasodutos e oleodutos, ela se coloca contra a Europa, porque ela não quer, ela quer ser a Europa. Os russos também não podem cortar, porque depende daquele dinheiro. Vamos pegar essa É a maior fonte de exportação. Então você vê que até agora não explodiu nenhum gasoduto, nenhum oleoduto. Mas é o grande complicador, porque também eu acho que os russos pensaram assim, poxa, se a Ucrânia for para o Ocidente, eles vão tentar negociar os royalties desses oleodutos e gasodutos, a Ucrânia fica mais forte e pode impor condições aos russos da passagem desse óleo e desse gás pelo território russo. Eu acho que esse é um grande complicador. Agora, um outro complicador também, que eu não vi nenhum especialista falando nas redes nacionais, é o seguinte, quem era o grande nome, para o bem ou para o mal? Vladimir Putin, que é presidente da Rússia. O presidente ucraniano, até então, era o presidente ucraniano. Mas hoje, o presidente ucraniano, que falou para o Parlamento Europeu, que hoje conversa com os maiores líderes do mundo, hoje ele se tornou, em termos de imagem, tão importante quanto Putin, e até mais importante, porque é uma imagem positiva. Então, eu acho que esse é um outro complicador que surgiu para o presidente russo. Eu penso que sim. A gente não pode dizer que é um gênio do mal. Não, essas coisas são racionalmente pensadas, né? O Putin pensou assim, que venham as sanções, porque o mais importante é o nosso gás, o nosso petróleo, que não vai ser cortado, né? Então, quer dizer, a sanção, que sanção? Eles botam dinheiro em banco americano? Claro que não, eles não são tolos, né? Então, as sanções são fracas. Eu digo, basicamente é isso. Eu acho que essa contraposição do presidente ucraniano, para mim, me parece mais forte, né, do que as próprias sanções. Porque, como eu estou dizendo, eu acho que o Putin quer fazer o acordo com o governo pró-russo, né? Agora, professor, mudando da questão militar para a questão econômica. Então, o senhor falou gás, o senhor falou petróleo. No caso do Brasil, especificamente, nós temos o material que é utilizado no agronegócio, fertilizantes. Né, o trigo, né? Aí nós temos milho, temos trigo, temos vários produtos que nós dependemos de Ucrânia, de Rússia, para importar. O petróleo, recentemente, depois de 7 anos, chegou a $100 o barril. Já tem especialista falando, se essa guerra demorar, se piorar, se as condições ficarem mais... usando, por exemplo, armas que são proibidas, o barril pode chegar até $150. Então, quer dizer, a gente sabe que esse aumento vai explodir em vários produtos que o brasileiro consome, principalmente no combustível. Não, eu acho que é meio cedo para dizer isso, porque nós não sabemos a extensão da guerra ainda. Eu acho que todos querem. A gente estava conversando há pouco sobre a China. A China não quer que aquele se prolongue. Falar disso enquanto o senhor é o maior vamos colocar o mundial. mapa aí no ar? Vamos colocar, Rafael, enquanto o professor fala para as pessoas entenderem melhor. Ótimo. Pode tirar o GC, por favor? Está aí a Ucrânia. Pronto. Ali à direita o separatismo, está em vermelho ali, né, a região separatista. Ali Belarus já é da Rússia, Na verdade, Douglas, a maioria étnica russa é maior do que aquele território separatista ali. Quase todo aquele leste ali é etnicamente russo. Então aí que mora o grande problema, o estopim de tudo, né? Aquele que deu estopim à guerra. Né? E aí desse lado de cá, mais aqui claro, cruzam todo esse Hungria, o leste europeu. Ali, ao longo desse enorme território, passam 30 mil quilômetros de oleoduto e gasoduto. Imagina isso. Aí vão para o norte, vão para o oeste, vão para o sul. Né? Aí você vê que a posição da Ucrânia geopoliticamente, né? E outra coisa, né? O acesso ao Mar do Norte, ao Mar Negro, né? Que está ali, né? Esse é um problema. Veja só, o que está acontecendo nesse momento? A Rússia e a Ucrânia são os maiores exportadores de trigo do mundo.
30% das exportações que saem por Odessa ali, né? Onde tem aquela, lá no sul ali, não está aquele ataque ali, não tem aquela, né? Está vendo no sul ali? Uhum. Ali é Odessa, o grande porto, né? O maior de todos. Né? É ali que sai todo o trigo. Então está ocupado pelos russos nesse momento. Ou seja, não está se exportando zero trigo nesse momento, né? E isso vai impactar. O Brasil não vai ser tão impactado. Por quê? Porque nossas importações são, primeiro, Argentina, segundo, Estados Unidos. A questão é o preço do trigo. Aumentando o preço do trigo, aumenta o preço do macarrão, do pão, de tudo. É provável que nas próximas semanas o preço do trigo, uma vez que cessou todo e qualquer embarque de trigo lá para Odessa, né? Então esse é um problema. Em relação ao petróleo, eu não sei, vai depender da duração do. Se estourar um oleoduto e um gasoduto, aí vamos ter um inferno. Não, né? aí é o fim. Aí temos um inferno. Agora, professor, o senhor acredita, por exemplo, tivemos uma primeira rodada de negociação que não teve sucesso, foi marcada uma segunda, a China já entrou se propondo a ajudar nesse processo de pacificação. O senhor acredita que há possibilidade, nesse encontro, de chegar a um consenso e colocar um ponto final nessa guerra? Eu penso que sim, a não ser... Quer dizer, nós não sabemos, o Putin, como parece ser próprio dos russos, ele esconde muito... Ele está escondendo o objetivo dele. Nós não sabemos exatamente o que ele quer, embora imaginemos, né, que sejam que eu penso que estão perdidas, Douglas. Eu penso que aquelas províncias estão perdidas. Inclusive, vamos ver as imagens aí. O professor falou das províncias. Eu penso que elas estão perdidas. Aí. Lá na direita, na extrema direita aí do mapa, né, são as províncias do Rio Don, né, a província industrial do Rio Don, a região de Donetsk, né, e da região chegaram toda... ali a Chernobyl também, a usina? Não, ali no norte, não vejo problemas ao norte. Ali é a região ucraniana. Aí Kiev é a capital? É muito mais à direita ali. Mais à Agora, direita. aquelas já ocupadas... É isso que eu estou dizendo, aquelas separatistas estão perdidas. Do meu ponto de vista, estão perdidas. Não há como... Eles vão ficar com aquelas províncias, como ficaram com a Crimeia, ficou por isso mesmo. Né? E não vai ter... No mínimo eles vão ficar com aquelas, Agora, eu penso assim, como você falou, Douglas, a comunidade internacional não quer essa guerra e a própria Rússia não quer o sangramento, né? Também, quanto mais aumenta o sangramento, maior a oposição interna à guerra. Porque, né? por exemplo, há aquele acordo de que a OTAN, os países da OTAN, e aí incluindo os Estados Unidos, por exemplo, não podem interferir na defesa de um país que não pertence à OTAN. Isso. Mas isso tem um limite, porque, veja, não se imaginava, por exemplo, você mandar comida, mandar donativos, é uma coisa, mas você já está vendo vários países mandando armamento pesado, mandando combustível. Os Estados Unidos aprovaram agora um pacote de 350 milhões de dólares, ou seja, o que também, teoricamente, não era permitido e está acontecendo. Então, quer dizer, essa escalada da OTAN, ela vai depender também do que a Rússia fizer. O poderio militar russo é tão grande, porque, na verdade, veja só, Douglas, os russos não podem botar todo o poderio na Ucrânia, eles têm que espalhar tropas por toda a fronteira, ao longo, né, Polônia, Lituânia, Estônia, Suécia, tem que espalhar frotas, tem que espalhar a tropa, como os americanos fazem, né, por todo o leste deles até o Japão, que todos são inimigos dele. Ninguém gosta dos russos. Nenhum país muçulmano daquele gosta dos russos. O Japão não gosta dos russos. A China é um aliado instável. Um aliado, digamos, por conveniência. Por conveniência. Então, tudo é muito... A geopolítica ali é uma verdadeira entranhado de conflitos e muita coisa de que aqui no Brasil, como nós não temos assim, grande conflito, a gente, de certa forma, subestima. Agora, quando a coisa histórica, a gente vê para valer, né, a geopolítica funcionando. Então, esse é um ponto. Agora, eu penso que naquela região o poderio russo é muito forte. Aqueles caças russos, Sukhoi 35, é tão igual a um caça F-35 americano. Dizem até que superior. Então, como é que eles vão enfrentar se realmente um poderio bélico tão forte? Se realmente o presidente começar a usar realmente o que há de mais moderno, aí é difícil, fica complicado. Até então não, mas se usar é algo complexo. Agora, claro, professor, dependendo do que vai acontecer, de como vai terminar essa guerra, quando vai terminar, de que forma vai terminar, mas o senhor poderia, por exemplo, a geopolítica do mundo não será mais a mesma. Ela vai sofrer alguma mudança, digamos assim, pelo menos no sentido de alerta, no sentido de, por exemplo, os Estados Unidos alertaram desde antes,
vai, ele negando, o Putin negando, e o Pentágono dizendo, vai ocorrer a guerra. Então, assim, nesse aspecto, vai haver alguma mudança por parte da OTAN, no sentido de permitir que a aliança possa agir mais, ou possa agir de forma antecipada, para evitar que isso aconteça de novo? Nós estamos diante de uma coisa nova, eu acho, mas você tem razão. Porque pela primeira vez, um país, na ideia de 30 anos para cá, um país grande, forte, ataca um outro país, né, digamos, relativamente desenvolvido. Né? Isso não tinha acontecido. Uma coisa é os americanos atacarem o Afeganistão para perseguir o Talibã, outra coisa é o Iraque, outra coisa é uma guerra europeia. Né? Então, quer dizer, já teve a guerra da Bósnia, mas não foi a mesma coisa, porque na verdade era uma guerra civil entre eles. Mas agora não, nós estamos diante de uma novidade, então essa novidade tem que ser bem observada, o que você está falando. Só que é uma nova era, né? Eu tenho muito medo disso, eu tenho medo de estar entrando numa fase de conflitos mundiais, porque à medida que o poderio americano se dissipa, porque o americano como xerife do mundo, né, até uns 10 anos atrás, né, eles perderam a força econômica, então quando... Na verdade, a venda presa, a venda caça tem um caçador, é assim que funciona as coisas. Agora a pergunta é a seguinte, o senhor falou em dissipar o poder, ou seja, como tudo estava relativamente controlado, os Estados Unidos perderam um pouco ali aquela atenção que tinha a questão militar. Será que agora não vai começar uma nova escalada de reforço para voltar a ser aquela potência que era antes? É uma outra questão também. Né? E quando eu falo em mudança, eu falo o seguinte, a OTAN, ela tem lá o seu, digamos, estatuto, o seu regulamento, com uma série de permissões e proibições, como essa de não ajudar um país que não faz parte da aliança. Eu acho que agora vai ter algumas mudanças, quer dizer, porque é preciso também que mesmo após o fim da guerra, na minha opinião, mesmo após o fim de tudo, é preciso também que esses países da aliança comecem a se precaver sobre novas situações como essa. Eu penso, nesse sentido, eu penso o seguinte, eu acho que os americanos vão manter o poderio deles por longo tempo, até porque está aí, né? A gente tem uma frota em cada oceano, tem 700 bases militares, quer dizer, isso não vai subir do dia... tecnologia avançada. A mais avançada do mundo, né? Então, isso não vai se dissipar do dia para a noite, evidentemente, né? Agora, eu penso assim, países que podem se armar e que não estão armados, como Alemanha e Japão, por exemplo, onde as forças armadas são muito pequenas, eu acho que já foram potências mundiais, militares, né? Então é bem provável que Alemanha e Japão, olhando para isso tudo, que o mundo está ficando mais complicado, que a geopolítica está ficando mais complicada, que coisas novas estão acontecendo e que a vão diplomacia acontecer. não está funcionando. A diplomacia não está funcionando, que a velha política de força voltou, né? Então esses países vão se rearmar. Isso, o senhor traduzindo uma expressão, seria uma nova escalada armamentista. Podemos enxergar uma nova uma nova escalada. Agora, se a gente analisar a OTAN continua sendo uma grande superpotência. Se a gente juntar aí, mesmo como o senhor falou, pequena, Alemanha, Japão, França, Estados Unidos, enfim, se juntar todo mundo aí, a Rússia não é páreo para esse grupo. Eu falo Alemanha e Japão porque são potências econômicas, né? Muito maiores que o Brasil. Além de juntar tudo, vira a potência militar, também são potências econômicas. Que já foram potências militares fortíssimas. Já foram. Já invadiram o mundo inteiro, né? Então, quer dizer, eles podem voltar a se armar. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão olhar, os americanos, o guarda-chuva americano não está tão forte. Então vamos criar o nosso guarda-chuva. Esse é um ponto, eu acho. E aí nós não teremos nós teremos vários guarda-chuvas. Teremos. E aí as coisas são mais imprevisíveis. São mais imprevisíveis. E aqui, enquanto isso, a gente tem que ficar de olho, obviamente, e começar Há algum tipo de conceito, professor, para a gente encerrar, se preparar, no sentido de quê? Ou esperar mesmo, só nos resta esperar? Acho que o Brasil tem que pensar na política de defesa mais forte, né? Eu acho assim bobagem achar que nós estamos imunes a isso tudo, nós não estamos, né? Eu me lembro que a Dilma uma vez, a presidente Dilma reclamou para o Obama que os Estados Unidos estavam espionando o Brasil, mas como? Você tem duas agências de espionar, eles vão espionar, não é verdade? É a política deles. Claro. A gente tem que se defender, né, não? Claro. Pois é. A política deles como é a minha função. A minha função de jornalista é perguntar. A do senhor é responder ou não. Ou não, foi certo. Então tem que... Então é ingênuo, assim. Meu Deus, os americanos estão espionando a gente, mas que coisa ingênua, não é verdade? Pessoal, a Marta disse para acabar, mas é porque surgiu aqui uma pergunta rápida. A questão é a seguinte. Todo mundo sabe, e os americanos sabem, da interferência russa nas eleições de Donald Trump. Quer dizer, interferiram de tal forma que
mudou o resultado, a Hillary era a favorita, mudou o resultado, o Trump foi eleito e nada foi feito, professor, não é retaliação. Quer dizer, o Putin começou a, jogar isca aqui, jogar ali, ninguém reage, não, então eu vou avançar, ninguém... Parece que sim. Eu tenho a impressão que, mas de certa forma, o Trump era mais forte contra os russos, eu penso, né? E também, eu acho que ele pensou tudo isso, quer dizer, a saída do Trump, um governo americano que fez uma retirada desastrosa do Afeganistão, aí ficou claro uma fraqueza americana ali, e também a saída da Merkel, da Alemanha, né? A Merkel era um contraponto. Que além de falar... A Merkel batia na mesa. E falava russo. Falava russo. Falava russo. Então, ela falava russo quando brigava com ele. Ela batia na mesa com ele. Então, quer dizer, a presidente forte do maior país da Europa se retirou. Então, tudo isso foi calculado. Não foi à toa que essa guerra aconteceu agora em fevereiro. O Trump do poder, você acha que ele teria autorizado o ataque militar, mandado de verdade para a Ucrânia? Eu penso que isso seria muito arriscado. É um risco muito grande que nem ele tomaria, mas certamente ele bateria mais forte na mesa. Ele bateria mais forte, né? Bateria. Professor, muito obrigado. Foi uma aula, mais uma vez. Não, obrigado. Né? Obrigado. E eu espero, a depender do que a gente observar, continuando com essa guerra, que a gente espera que termine o mais rápido possível, mas se isso ocorrer com problemas econômicos, eu espero contar com o senhor para a gente ajudar a população a entender melhor. Eu agradeço a confiança e estou à disposição. Professor Ricardo Alage, muito obrigado.